Eita, gente, vamos ver se dá para a gente conversar hoje um pouco. Hoje é 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, né? Hoje é o dia do descobrimento. 19, dia do índio. Vê como abril é importante para a nossa história. 19 de abril, dia do índio, foi sábado. Domingo, 21, dia da Inconfidência Mineira. E hoje, dia 22, dia do descobrimento do Brasil. Quem descobriu o Brasil quando eu era criança? Professor, ele sempre fazia isso. Quem descobriu o Brasil? Aí a gente tinha que dizer Pedro Álvares Cabral. Qual foi o ano que ele descobriu o Brasil? Em 1500. Uns dias que ele aportou lá em Brasília, né? Não, Brasília não, na Bahia, em Porto Seguro, e outros dizem. Tem gente que diz que ele apareceu aqui em Olinda. Olinda também tem mar, viu? Uns dizem que foi em Olinda e outros dizem que foi lá em Natal. E como eu não quero discutir sobre isso, o importante é que o nosso Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. E vamos ao que interessa. Gente, hoje eu vou falar dois assuntos. E vou colocar mais alguns vídeos sobre o nosso amigo Flávio. Um vídeo que ele está pedindo aos jovens para votar, pedindo o voto dos jovens, não para ele, né? Pedindo os jovens para ir votar, não ficar em casa, não se abster, não ir para a praia, não ir brincadeira, esses jovens depois de 16 anos. Agora, com um pequeno detalhe, eles têm que fazer 16 anos antes do dia 4 de outubro. Que é um detalhe, por exemplo, que eu vou dizer a vocês, a filha do nosso presidente Bolsonaro, que eu não tenho bem certeza não, mas parece que ela completa 16 anos no dia 10 de outubro. Essa não pode votar. Na minha opinião, na minha concepção, ela não vai votar, porque ela, se a eleição é dia 4 ou é dia 5, ela tinha que fazer ano, completar a idade dela até o dia 3, dia 2, que foi assim que quando eu completei 18 anos, que antigamente só votavam 18 anos, tinha um vereador lá perto de casa que falou com meu pai, porque a gente nenhum tinha certidão de nascimento, ninguém. Aí o vereador chegou para meu pai e disse, quer que seu filho tire a certidão de nascimento, ele vota em mim e eu levo ele para o cartório e tiro a certidão deles. Como meu pai era tão pobrezinho que não tinha dinheiro para nada, ele disse, vai, leve os meninos que estão completando 18, que já tem mais de 18, pode levar e tirar a certidão deles. E eu fazia 18 anos só no dia 13 de agosto. E só podia tirar o título até quem nascesse até o dia 10. Dia 3. Eu nasci dia 13 e só podia tirar o título até quem nasceu dia 3. Aí ele perguntou ao meu pai, eu posso aumentar a idade dela? E ele disse, pode, né? Você não vai dar certidão no nascimento dela, eu não posso tirar, vá lá e leve. E eu, burrinha que sou a gota, que naquele tempo eu não entendia de nada, não entendia muita coisa, né? Que eu tinha 17 anos e pouco tempo, ainda ia fazer 18. Mas eu era doida para receber meu documento, porque eu sempre pensei em ganhar o mundo, sair daquele lugar, que era um lugarzinho bem atrasado, um sítio brabo, um lugar muito alto, que a gente sofria até para chegar lá. De lá a gente morava num sítio e tinha rua embaixo. A gente passava 1 hora das ruas para chegar no sítio, só subindo ladeira. Aí eu fui, tirei meu título e ele passou minha idade, que eu só completava no dia 13, e passou para o dia 3 de agosto. E eu deixei. Então, meus documentos, todos estão no dia 3 de agosto. Mas, gente, vamos deixar de trololó? Vamos deixar de trololó e vamos escutar o nosso amigo Flávio, né? Dizendo a vocês que é Bolsonaro free. E como hoje é 22 de abril e o nosso amigo Flávio, esse ano, pré-candidato e vai ganhar, se Deus quiser. Então vamos escutar Flavinho. Vamos escutar Flavinho. Primeiro, jovem.
jovem e vai completar 16 anos até outubro, tem uma oportunidade gigante esse ano, que é votar e escolher o que você quer para o seu futuro. O Brasil precisa de gente nova votando. A educação tem que melhorar. A diferença na aprendizagem de quem tem para quem não tem é gritante e é dolorosa. Tem que ter emprego decente, segurança, para você ir para o colégio, para a faculdade, para a praia, para a igreja, para onde você quiser, sem medo de ser roubado ou coisa pior. Do jeito que tá, não dá mais. Porque além dos escândalos envolvendo o atual governo, o Lula tá roubando o seu futuro. Pensa, antes de você nascer, o Lula já prometia um monte de coisa. Até hoje não cumpriu. Cumpriu nada. Enganou muita Realmente. gente e a coisa só piorou. Então, galera, vocês que são jovens, não deixem essa oportunidade passar. Fala com seus amigos, os primos e bora tirar esse título de eleitor agora. Não dá pra vacilar. Bora resgatar o nosso Brasil. Bora. Você que é jovem e vai completar... Já terminou, né? Agora vamos pro outro. Hoje eu tenho um monte de assunto para falar, viu? Eu vou falar primeiro de Frávio, mostrar os vídeos dele. Dizer a vocês também que tinha um chororô triste. Hoje eu vi lá no UOL, porque o agronegócio de Mato Grosso convidou o Fravinho para participar do agro e não convidou Lula. E o chororô estava tão triste, dizendo o seguinte: você que é jovem, vamos esperar mais um pouquinho. E o chororô estava tão triste que o Josias de Souza disse o seguinte: como o povo daqui do Brasil não convida Lula, Lula foi convidado pelo agronegócio de lá da Europa. Eu digo, deu por visto esse povo da Europa, um bando de esquerdalha que não tem nada, não estão com nada no balaio, né? Agora vamos ver o outro vídeo do nosso amigo Frávio. Nosso amigo Frávio foi convidado para um evento do agronegócio de Mato Grosso, viu? Esse vídeo eu não tenho agora, depois chega. Não sei se ele foi hoje ou amanhã, quando foi, sei que ele foi convidado. E como eu gosto muito de ir no pessoal do UOL, da Globo News, eu ia lixo, mas deixa pra lá. E de outros, eu sei que o chororô deles é triste, a choradeira estava infeliz, mas eu ainda tenho 2 assuntos depois desse vídeo, desses short, que isso não é vídeo curto, né, de Fravinho. Tem um vídeo sobre a Celina, que vai ser a pré-candidata a governadora de Brasília, e tem outro vídeo aí, outro vídeo eu não posso passar vídeo de ninguém, porque esse vídeo tem direitos autorais, e meu canal pode cair. Então não posso passar, mas vou falar para vocês sobre esses 2 assuntos. Agora, antes disso, vamos escutar o Fravinho. Vamos falar sobre impostos. Foi de ontem, viu? Do dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Imagina se ele soubesse que mais de 230 anos depois da sua morte, o imposto é muito maior do que os 20%. Ele morreu por causa de um imposto de 20%, viu? Superou os 32%. Ué. E não para de subir. 32%. Imagina a reação de Tiradentes se ele soubesse que um cidadão tem que trabalhar 149 dias, Imagina. quase metade do ano, só para pagar impostos. São quase 5 meses do ano dedicados só para sustentar um governo ultrapassado, falido e gastador. O governo Lula aumentou ou criou um novo imposto a cada 37 dias. Taxado. Você paga até quando nem percebe que está pagando. É taxado. Para você, saúde precária, violência, obras inacabadas, estatais roubadas e mais de 80 milhões de brasileiros endividados. Tem gente parcelando o arroz e o feijão no cartão de crédito. Lula acha que é o rei do Brasil, se comporta como um monarca ultrapassado e que só pensa em uma coisa: arrancar dinheiro do trabalhador para bancar uma corte luxuosa e o privilégio de meia dúzia de marajás. Essa carga tributária, esse monte de impostos e tributos, significam menos comida na sua mesa, significa um custo de vida muito mais alto. Na prática, é o governo Lula deixando a sua vida muito mais difícil. Os R$600 que no governo Bolsonaro davam para encher um carrinho de compras no mercado, hoje mal dá para pagar as dívidas. A
diferença entre a época de Tiradentes e agora é só quem está cobrando o imposto. Lá atrás era Portugal, hoje é o Lula. Não se engane, Lula não é seu amigo. Lula é inimigo do trabalhador e inimigo do futuro do Brasil. Tiradentes, o homem que dá nome a esse feriado de hoje, lutou contra o imposto de... Gente, o vídeo está começando, ele está falando, ele já falou tudo que tinha que falar, né? Falou de Tiradentes, que Tiradentes foi enforcado porque ele protestou contra um imposto que era 20% ao mês. Não sei se era ao mês ou ao ano. E foi assim que fizeram a conspiração. Tiradentes, como eu aprendi nos livros de história, Tiradentes estava fazendo um movimento para fazer um movimento contra os impostos que a corte cobrava. Mas nessa época não era o nosso Brasil que ficava com o dinheiro dos impostos que a gente pagava. A gente não, porque na época eu não era nascida, mas meus antecedentes, nossos antecedentes. A gente não era nascido, mas os nossos bisas, cancha, não sei o que lá, pagavam imposto, e imposto muito caro. Só que esses impostos que a gente pagava não ficavam aqui no Brasil, ia para Portugal. O Brasil ficava com uma mixariazinha e o imposto, ó, e o salário do povo, ó, bem miudinho. Aí, ele estava fazendo um movimento com várias pessoas que era para ver se ele se manifestava, ficava contra e ver se conseguia baixar os impostos. Mas sempre, em cada grupo, que existe várias pessoas fazendo alguma coisa, sempre tem um traíra, né? Foi isso que eu aprendi no meu livro de história. E o que foi que o traíra fez? Ele denunciou o Tiradentes. Então o Tiradentes foi enforcado em praça pública, que era para servir de exemplo para os outros, né? E foi assim que surgiu a Inconfidência Mineira, que é o dia 21 de abril, é o dia do nosso maior líder, que eu acho que é o maior líder do Brasil foi esse, que deu a própria vida para salvar a nossa população de tantos impostos que a gente pagava naquela época. Agora, vamos mudando de assunto, que Flávio já explicou muita coisa, já disse muita coisa, já falou na Inconfidência Mineira. Só que tem alguns livros de esquerdalha que eles distorcem as coisas, eles não falam as coisas do jeito que é real. Se você for olhar aquela história de várias guerras que já existiam no mundo, como é o nome daquela, de lá da França, meu Deus do céu, depois eu me lembro nome daquela Revolução da Francesa, ele fala tudo o contrário. As coisas que aconteceu, ele diz que é mentira. Porque aqueles homens que queriam, tipo Xandão, queria destruir a vida dos outros, no final da Revolução Francesa, foram eles que foram, ó, tchum! Então, não quero mais me meter nesse assunto, que eu tenho que fazer um vídeo outro dia, né? Esse vídeo aí vai ser outro dia. Eu quero dizer a tu, borboletinha azul, que ontem eu não te vi na live, fiquei muito triste. Meu filho estava aqui, meu filho te viu, meu filho olhou, seu Luiz estava avisando que ela estava na live, botou até um superchat. Então, minha querida, minha amiga, que eu gosto muito de você, eu acho que é uma das pessoas que mais ajuda meu canal, é ela. Mas me ajuda. Ajuda o canal, me ajuda, né? Porque o meu canal sou eu. Ela é ela, Borboleta Azul. Black... Eu não sei dizer o nome não, porque eu não sei falar inglês. Mas Borboleta Azul, eu faço a tradução para português. Faça o seguinte, minha amiga, porque muita gente estava dizendo, olha, você não bloqueou ela não. Minha gente, eu só bloqueei 2 pessoas, igual eu disse ao meu filho, na outra live de domingo. Foi uma que estava me chamando de velho o tempo inteiro, dizendo que eu não entendia nada sobre política, e outro que estava atacando os filhos do nosso presidente Bolsonaro, falando mal de Bolsonaro e dos filhos dele. Então bloqueei 2 pessoas só no domingo.
E a não ser que alguém foi lá e bloqueou ela. Mas tem um jeito de eu ver ela daqui para frente. Você vai... Quer saber como é que você faz, minha filha? Se inscreva do canal e depois você se inscreve novamente. Aí depois que você se inscrever, você se inscreve, assina, ative todos os sininhos. Quando aquele sininho tiver preto, tiver assim todas, aí você clica lá em cima, pá. Aí você, tudo que eu fizer, você vai ver. E tudo que você postar aí eu vejo. Apesar que eu acho que isso aí é coisa do YouTube, porque ele não deixa eu comentar nada que ela posta. Nada. O YouTube não deixa eu comentar. Ele diz, essa ação não pode ser realizada. Essa ação não pode ser realizada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Celina. Aquela Celina. Celina é a candidata a governadora do Distrito Federal. Eu até anotei aqui, que eu peguei isso no X, viu? Hoje eu fui no X, deixei um bocado de comentário por lá, mesmo sem tempo. Que a água chegou hoje, depois de 5 dias a água chegou. Que até o meu amigo Luiz disse assim, fala aí pro povo, reclame a água, só chega uma vez na semana aí em Paulista. Eu digo, meu amigo, esse povo que me assiste, ele chama Rio, São Paulo, lá do sul, sudeste, sudoeste, alguma coisa parecida de longe daqui. Tem gente até da Europa, dos Estados Unidos, não vão se preocupar com água que chega aqui uma vez na semana. Sabe quem são os culpados? Como a Compes é do Estado, são quem votou na governadora. E quando o lixo está aí jogado pelo meio da rua, o lixo está tomando conta de Paulista, sabe quem são os culpados? Quem votou no prefeito, tá? Porque o pior prefeito desde 40, vai fazer 40 anos que eu moro aqui, eu acho que foi um dos piores prefeitos que eu já vi em toda a minha vida. É esse que está aí. Tá, morre, não morre, diz que o vice vai assumir, nunca assume, bababá, pipi, popopó. Então vamos falar de Celina. Deixa esse babado de lá de água, porque eu só tive tempo agora. Deixa eu ver a hora. Já disse que era 22, já vai dar 4 horas, mas deixa isso para lá. Vamos falar de Celina Leão, que é amiga da Michele. E hoje eu passeando lá pelo Twitter, né, que é X, o antigo X. Quer dizer, o antigo Twitter, que agora é X, ela disse que Flávio Bolsonaro tem que pedir perdão. Ele não disse nem desculpa, foi perdão a Michele. Tem que pedir perdão a Michele. Não sei se foi desculpa, que eu coloquei desculpa, mas parece que foi perdão. Tem hora que eu não quero mais falar de Michele, mas eu sou obrigada. Por que ele vai pedir? Aí eu fui lá no Twitter, até eu perguntei, por quê? Eu deixei uma mensagem lá nesse mesmo site que eu vi aqui, que Celina Leão tem que pedir, diz que Flávio tem que pedir desculpa ou é perdão para Michele. Eu digo que ele vai pedir desculpa por quê? Porque o pai dele indicou ele para ser o candidato a presidente da República e não indicou Michele. Ele vai pedir desculpa a Michele, porque eles postam um assunto e Michele nunca curte, mas tudo que o inimigo dele vai lá e posta, ela vai e curte, vai pedir perdão porque ela vive agarrada com Nicola Ferreira para cima e para baixo, né? No lugar dela curtir ou comentar algum assunto que Flávio, por exemplo, esse vídeo que Flávio fez sobre os jovens, o voto do jovem e os impostos do Brasil, ela deve ter curtido o Dizema. Disseram que até Gustavo Gaia curtiu o Dizema. Apesar que Gustavo Gaia, eu vejo ele botando alguns vídeos sobre Flávio Bolsonaro. Então ele vai pedir desculpa por quê? E sabe o que foi que eu disse? Que eu vou dizer mesmo, apesar que hoje eu bloqueei um vagabundozinho, ou foi uma mulher que veio reclamar comigo porque eu estava falando de Michele, eu disse o seguinte, eu falo de Michele porque Michele recebe dinheiro do pagador de imposto. Ela é funcionária pública. Se ela não recebesse dinheiro do pagador de imposto, do dinheiro que eu pago, eu não reclamava, que ela quando viaja nem já tinham pago com o dinheiro do PL e se hospeda em hotel 6 estrelas, porque eu vi na coluna do Lauro Jardim, que ela quando viaja fica num hotel 6 estrelas, não é nem de 4 nem de 5 não, viu? Antigamente a maior estrela dos hotéis era 5, mas ela fica num de 6. Então não vou pedir desculpa. Não vou dizer a Flávio que não peça desculpa, porque quem tem que pedir desculpa é ela. Ela que tinha pedido desculpa a Flávio,
por ter usado o nome do pai de Flávio e da família de Bolsonaro todinha para subir na vida. Porque ela usou a família Bolsonaro de escadinha para subir. Foi assim que ela subiu na vida, ganhando muito dinheiro hoje em dia. Ela e aquele maquiador, picareta, que não passa de um bulldog dela, tá? Aquele poodle dela, que usaram o nome do Bolsonaro para ganhar dinheiro. Tá bom assim? E agora, gente, eu não sei nem se vai dar tempo. Eu acho que eu não vou falar hoje, não. Porque já está em 20 minutos o vídeo, eu vou deixar para falar amanhã, viu? Amanhã eu falo sobre o vídeo, sobre a entrevista da Ludmila Lins Grilo, que ela deu ao Metrópole. Hoje que eu assisti a entrevista todinha dela. Mas ainda eu vou dar um spoiler para vocês. Que ela disse o seguinte: o repórter perguntou a ela, se houver anistia geral, ampla e restrita, você volta para o Brasil? E ela disse, não. Nem voto na dosimetria e nem voto na anistia. Porque quem manda no Brasil não vai acabar com a anistia. Ele pode, qualquer hora, dar uma canetada e acabar com a anistia. E sabe quem manda no Brasil? Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, até mesmo essa Carmen Lúcia, que vocês chamam ela de moderada, que essa praga não tem nada de moderada, que ela castigou. Ela condenou o nosso amigo Eduardo a 1 ano de cadeia, só porque falou mal da Tabata, que é namorada do prefeito daqui do Recife. Namorada não, parece que casou, já é esposa, né? Então ela disse, gente, vocês que são exilados, não confiem de voltar para o Brasil. Eu disse que não ia falar, mas já vou reduzir e vou dizer logo de uma vez para não falar mais nada amanhã. Ela disse, essa anistia não serve de nada, porque quem manda no Brasil é Alexandre de Moraes. E qualquer hora que um exilado voltar e fizer alguma coisa que ele não goste, ele dá uma canetada e joga o cara na cadeia de novo. E pode dar uma canetada e acabar com a anistia. Então era isso que eu queria dizer para vocês, é isso que eu peço a vocês, que curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Quem gostou, compartilha realmente o vídeo, manda para outras pessoas e vê se vocês dão uma curtida, porque enquanto vocês curtem o vídeo, aí é que ele vai seguindo para outras pessoas, viu? Obrigado, tchau.